Olá, pessoas que são muito queridas, que estão agora aqui nesse momento assistindo meu Instagram. Vocês, pessoas que nem têm dente do siso. Ah, Rodrigo, você tava sumido, o que você tava fazendo? Gente, era carnaval. E eu tava fazendo o quê? Como bom filhão, eu estava seguindo os blocos. Eu comecei seguindo um bloco aqui em Guarulhos, que começou mais ou menos no centro de Guarulhos. Quando chegou na Dutra, eu me dei conta que eu tava num outro bloco que tava indo pra Vila Madalena. Quando chegou na Vila Madalena, eu percebi que eu já tava engatado num outro bloco que tava indo lá pra Zona Sul. E é lógico que é mentira, porque eu nem ligo pro carnaval. Na verdade, eu estava me recuperando do meu dente, do siso que eu tirei, e também porque eu assisti o documentário. E eu assisti o documentário e demorei alguns dias para digerir o documentário. E eu preciso dizer para vocês uma coisa. Eu assisti o documentário e eu fiz uma coisa que é uma coisa muito natural que eu faço. Sempre fiz. E é por isso, inclusive, que eu odeio ver noticiários, porque eu sempre me coloco no lugar do outro. Esse é um exercício que todo mundo deveria fazer. Eu sempre me coloco no lugar do outro. E eu fiz isso com o documentário. Eu assisti o documentário e tentei me colocar no lugar dos meninos. Eu tentei me colocar no lugar dos caras que estavam alegando todas aquelas coisas. E eu preciso ser muito honesto com vocês. Não dá pra levar a sério, cara. Eu não consigo... Eu não acredito, eu não acho que tenha verdade. Eu fiz o exercício de tentar compreender e tentar encontrar uma forma daquilo poder ser verdade. Mas o documentário em si, ele é feito de uma forma muito duvidosa, sabe? Eu sei que tem muito lugar que está dando credibilidade pro documentário, mas os grandes jornalistas, os grandes diretores... essas pessoas, elas não estão dando credibilidade pro documentário, mesmo aqueles que sempre acreditaram na culpa do Michael. Eles não estão dando credibilidade pro documentário justamente porque eles acreditam que o documentário foi construído de uma forma totalmente tendenciosa. E é o que eles chamam lá de One Side Story. É um documentário que alguns jornalistas nem consideram documentário, consideram uma obra de ficção. Porque o documentário tem que fazer o serviço de um documentário. Ele precisa investigar, perguntar para todos os lados. Ele não pode simplesmente chegar, tomar um lado como uma verdade absoluta. Então, assim, para começar, tudo que é dito naquele documentário, para quem segue o Michael há muitos anos, para quem lê muito sobre o Michael, para quem já pôde ver depoimento de amigos e familiares e pessoas que conviveram com o Michael, honestamente não tem nada de diferente. A postura do Michael, a conduta do Michael, o que o Michael fazia, tudo já foi falado. O Michael sempre agiu dessa forma, seja com sobrinhos, com filhos de amigos, enfim, sejam amigos famosos ou não, o Michael sempre agiu dessa forma. O que me deixou profundamente irritado com o documentário é o seguinte: eles pegaram tudo que o Michael sempre fez, toda a conduta do Michael, toda a postura do Michael, toda a personalidade do Michael, eles pegaram tudo isso e descontextualizaram totalmente e contextualizaram de uma forma como um predador sexual. Então, basicamente o documentário fala que o Michael fazia tudo na intenção de seduzir uma criança. Então ele compunha, ele cantava, ele fazia turnês, ele construiu Neverland, ele fazia as ações beneficentes, tudo que ele fazia, na verdade, era só uma farsa para ele molestar uma criança. E desculpa, gente, é fantasioso demais você achar que a vida de um cara como Michael Jackson girava em torno disso. Você achar que o cara construiu tudo que construiu na carreira dele e que tudo que ele fazia girava em torno disso. A forma como esses caras se colocam como o centro da vida do Michael chega a ser doentio, sabe? Os caras se colocam de uma forma onde a vida do Michael durante gravações de discos, durante as turnês, durante a produção de filmes, eles colocam como se a vida do Michael girasse em torno deles durante esse processo. E desculpa, a gente está falando de um cara que é um artista absurdamente grandioso, que nunca na vida teve um momento de paz. Então, vamos pensar eu, Rodrigo, carinha simples, comum, que mora em Guarulhos. Vocês não fazem ideia da responsabilidade, talvez, que seja quando você chega e fala assim: semana que vem tem 3 shows. A quantidade de pessoas envolvidas nisso, para eu fazer um show que é um tributo, de um cover. Você querer me colocar que o cara
sai de casa hoje, ele vai ficar 2 anos viajando, ele não vai pisar na casa dele durante 10 meses no mínimo. Tudo que é feito. Então, eu considero muito absurdo você contextualizar que a vida de um cara, de um artista como o Michael, girava em torno disso e girava em torno desses caras, especificamente. Então, assim, o Michael sempre mandou fax para as crianças que conviviam com ele, sempre telefonou, mandou vídeos, enfim. Essa postura do Michael de ser atencioso com as crianças sempre foi dito. Existem livros de pessoas que defendem o Michael, que conviveram com o Michael dos 5 aos 30 anos, e esses caras falam, bicho, o Michael às vezes estava em turnê, estava do outro lado do mundo e mandava um fax falando, querida família tal, um beijo para todos, em especial para o meu pequeno fulano. Então, quando você coloca a situação toda num contexto de respeito, um contexto familiar, um contexto de amor, você enxerga isso com esses olhos. Quando você coloca isso num contexto como eles colocaram, a pessoa vai enxergar dessa maneira. E é o que está acontecendo em muitos lugares do mundo. As pessoas estão, será? Nossa, é verdade, bababá. Um negócio que está me deixando também puta esse lance todo das pessoas aproveitarem esse momento para externarem um ódio que elas já guardavam do Michael. Tá cheio de gente que nunca gostou do Michael, que sempre achou ele doente, sempre achou ele maluco. Vou terminar do documentário para falar de um crítico. E nesse momento eu abro umas aspas e falo, bosta! Mas eu vou terminar sobre o documentário. Além de descontextualizar a questão toda do Michael, os caras falam do Michael de uma maneira que eu não consigo aceitar que alguém que seja vítima possa falar do agressor com Gente, não estamos falando de uma criança, estamos falando dos caras adultos, falando de como era maravilhoso viver com o Michael. A mãe dos caras aparece falando, era uma alegria viver com o Michael, ele era incrível, a pessoa mais doce que eu já conheci. Nós viajávamos o mundo e ele sempre teve um carinho e um cuidado maravilhoso com a gente. Bicho, se o seu filho foi abusado e você já sabe disso, você vai falar dessa forma? Porra, você falaria puto, você ia se sentir enganado, você ia saber que tudo aquilo, na verdade, não passou de um plano pra te enganar, você ia falar puta da vida, você nem ia ficar falando, era uma alegria. É perturbador nesse sentido, o documentário. Por quê? Porque os caras falam de um acontecimento que eles supostamente estão defendendo, e aí logo em seguida a mãe aparece e fala, era uma alegria estar com o Michael e viajar no avião dele, teve um dia que eu... E aí é perturbador porque a mãe pega e fala assim, era maravilhoso estar com o Michael, teve uma ocasião que eu conheci Sean Connery, meu Deus, eu conheci Sean Connery. E logo em seguida o cara fala, e aí o Michael me levava para o quarto e acontecia isso e isso e aquilo. Ou seja,